Dia 23 de agosto de 2024, eu anuncio pra vocês que eu estou renunciando. Eu não nasci à minha homossexual ou uma mulher trans. Eu não nasci em um corpo errado. Eu decidi me tornar uma mulher trans. Olha, tem alguns dias que eu tô relutando, que eu tô assim pensando se vale a pena, se era necessário. Neste vídeo, nós iremos conhecer a história e a vida de Antônio Machado, que tomou uma decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus, renunciando os seus desejos, os seus prazeres, os seus próprios sentimentos humanos e naturais, para se entregar aos cuidados do Senhor Jesus, na pessoa do bendito Espírito Santo. Uma história que tem muito a ver com o que aconteceu e acontece com Carlos Emanuel Escatilares, que teve um encontro poderoso de transformação com Jesus e que de fato vem sendo transformado num testemunho vivo do poder que há em Cristo para transformar a vida do homem. E por que não citar a história de Jessé Aguiar, cantor gospel que no auge de sua carreira resolveu sair da música gospel e, por consequência, do evangelho. Passou um tempo afastado do Senhor, trilhou diversos caminhos, porém sem muito sucesso. E recentemente, Jessé Aguiar veio a público e compartilhou com os seus seguidores uma experiência que, segundo ele, marcou a sua vida, onde ele tomou uma decisão de voltar para Jesus e para a casa do Senhor. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Não, eu não nasci um homossexual ou uma mulher trans. Eu não nasci em um corpo errado. Eu decidi me tornar uma mulher trans porque um dia eu declarei com os meus lábios para minha mãe que eu era um homossexual. E com o passar do tempo, eu comecei a minha transição. A vida é feita de escolhas e eu passei a viver as minhas escolhas, rejeitando, sendo ignorante com aquilo que Deus formou no princípio. Mas um dia eu pedi para Ele me mostrar a verdade que o mundo quer distorcer. Não, Ele não me obrigou a viver aquilo que Ele determinou no princípio. E agora sim eu passei a viver essa verdadeira verdade, que não é minha e nem do mundo, mas sim dele, porque ele se revelou para mim e eu me permiti a viver para ele, porque a glória é dele. E hoje eu entendi que eu sou uma criação dele e não a minha própria criação. Agora eu te faço uma pergunta. Se Deus ele é tão perfeito e faz tudo tão perfeito, porque ele te faria nascer em um corpo errado? Oi pessoal, olha, tem alguns dias que eu tô relutando, que eu tô assim pensando se vale a pena, se era necessário. E o Espírito Santo também tem me incomodado já tem alguns dias para eu gravar esse vídeo aqui para vocês, para comunicar algumas coisas, oficializar outras coisas, erradicar algumas suposições e ser totalmente honesto e verdadeiro com vocês. Na madrugada de 15 de fevereiro eu tive uma experiência incrível com Deus. Eu tava voltando da casa do meu pai, mais ou menos por volta das 3 horas da manhã, e eu tava quase chegando em casa, passando por uma avenida que ela é bem movimentada, e eu encontrei um homem muito alcoolizado, tipo assim, no meio da avenida, sabe? E aquele trecho que ele tava, passava muito caminhão, e de certa forma eu me preocupei com ele porque ele tava muito alcoolizado, então eu acho que ele não tava tendo muita noção do que ele tava fazendo. E aí eu comecei a buzinar com o carro, comecei a fazer alguns sinais para que pudesse chamar a atenção dele e ele saísse dali de onde ele tava, porque realmente estava muito perigoso. E aí eu comecei a fazer alguns sinais para ele e ele começou a vir em direção ao carro, até que ele chegou do lado do meu carro. Eu tava com os vidros fechados porque eu tava receoso, querendo ou não, a região que eu tava é um pouquinho perigosa. E de madrugada eu tava com os vidros fechados, aí eu abaixei um pouquinho ele do lado. E aí quando ele realmente chegou do lado, eu percebi que ele realmente estava muito alcoolizado, que ele estava precisando de ajuda. E aí ele falou que estava ali, né, porque ele estava realmente muito bêbado e ele não estava conseguindo chamar um Uber porque ele precisava sacar um dinheiro. Perto de onde a gente estava tinha uma caixa, né, e lá tem caixas 24 horas que dava para ele sacar o dinheiro. E ele só estava querendo isso, ele só precisava sacar o dinheiro porque parece que tinha dado um problema no celular dele e ele não ia conseguir chamar um Uber.
Eu ofereci ajuda pra ele, pode parecer loucura, ele entrou dentro do carro e eu levei ele nessa tal caixa pra ele sacar o dinheiro. Eu não sei se é porque o lugar que a gente tava era muito escuro e ele do lado de fora, muito alcoolizado, talvez não notou com facilidade. Mas quando ele entrou no carro, a luz acendeu, né, do carro, e aí as coisas ficaram um pouquinho mais claras e ele olhou pra mim. E ele me reconheceu assim imediatamente. E aí nesse momento ele começa a ficar emocionado, começa a chorar. Ele começou a ficar um pouquinho assustado também com tudo que estava acontecendo, meio incrédulo. E ele olhava pra mim e falava, cara, as suas canções me ajudaram muito, sabe? Em um certo momento da minha vida, até hoje eu escuto. E nesse momento eu sinto que o Espírito Santo, ele me acertou, sabe? Eu sinto que o Espírito Santo realmente... Com suas cordas de amor me atraiu, porque esse homem virou pra mim e falou que estava afastado da igreja, que ele era um pregador, que ele era itinerante e que ele falhou. Ele cometeu um pecado de adultério dentro da igreja e ele foi muito rejeitado, ele foi muito julgado e ele decidiu se retirar daquele ambiente e não tinha conseguido retornar mais. E aí, de repente, ele começou a falar do chamado dele com muito carinho, com muito apego, sabe? Com muito amor. E eu comecei a perceber aquilo e notar que ele realmente amava pregar, que ele amava fazer aquilo que Deus tinha chamado ele pra fazer. Quando eu me vi, eu já tava falando muita coisa pra ele, falando, cara, volta pro teu chamado, volta a fazer aquilo que você nasceu pra fazer, volta pro centro da vontade de Deus, porque eu tenho certeza que é lá que tem paz, é lá que tem felicidade. E eu só não tava percebendo que eu tava pregando e falando pra mim mesmo. Bom, o rapaz voltou pra comunidade de Cristo, se reintegrou no corpo da igreja novamente. Eu sigo ele aqui nas redes sociais e assim, ele tá bem, tá feliz, tá em paz. Eu não posso falar o nome nem marcar pra não expor ele, mas assim, recentemente ele voltou a fazer aquilo que ele nasceu pra fazer, que ele ama fazer. E eu percebi que naquela madrugada o Espírito Santo não usou aquela noite só pra alcançar aquele rapaz, mas pra mudar e recalcular minha rota também. E sim, o Gessé tá de volta. Eu tô de volta pra aquilo que eu tenho que fazer, pra aquilo que eu nunca deveria ter deixado de fazer. E foi muito doloroso chegar até aqui nesse momento. Foi muito difícil construir todo esse caminho, toda essa jornada pra parar aqui, né, de frente pra uma versão minha que entende o propósito, que entende o chamado e que além de entender, aceita. Eu fico até um pouquinho emocionado porque eu vou falar uma verdade pra vocês, eu não... Se fosse hoje, se me dessem a opção hoje de tipo assim, cara, você tem um botãozinho aqui pra você apertar e você vai conseguir resetar tudo e você vai poder escolher não ter fama, não ter nada disso, sabe? Não ser conhecido, só ficar lá no Ministério Balneário, Pastor Marzinho, servindo lá, sendo uma pessoa comum. Eu escolheria, de verdade. Jesus sabe que eu escolheria, mas não é o que ele escolheu. Você entende? Quando a gente entende isso, todos os fardos, todos os pesos, tudo some. Tudo se torna irrelevante, tudo se torna nada perto da presença, perto do chamado, perto daquilo que a gente nasceu pra fazer, que a gente nasceu pra viver, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas existem algumas coisas que aquele Gessé fez, que aquele Gessé transpareceu, e é em nome dele que eu quero pedir perdão pra vocês. Se de alguma forma eu ofendi vocês, se de alguma forma eu falhei com vocês, se de alguma forma eu fui pesado com vocês, se de alguma forma eu escandalizei vocês. E o que tá acontecendo aqui não é pressão, não é porque me pediram, não é porque me aconselharam, simplesmente é porque eu fiz uma autoanálise de tudo e eu falei, cara, eu acho que aqui você falhou, mano. Aqui você perdeu a mão. Aqui você perdeu a linha, saca? Então quando a gente chega nesse lugar, a gente entende que existe uma necessidade de descer, que existe uma necessidade de reconhecer, e quem faz isso é só o Espírito Santo. Me apegando nessa força do Espírito Santo, na presença, me agarrando nela, entendendo o que Deus quer pra mim, confiando no que Ele tá me dizendo. Porque não foi o homem quem me prometeu, não foi fulano, não foi ciclano, foi Ele. Ele me chamou, Ele me escolheu. E eu quero olhar só pra Ele, só pro alvo. Eu sigo adiante, eu aceito o meu chamado. Eu aceito dizer não pras minhas prioridades, eu aceito dizer não pras minhas vontades, eu aceito dizer não pra tudo aquilo que me prenda, pra tudo aquilo que me pese e me impeça de viver o meu chamado. E aprendendo com Cristo todos os dias, eu vou conseguir cantar e escrever pro cansado. Eu vou conseguir ser voz
pro sobrecarregado, eu vou conseguir ser ponte pro rejeitado, eu vou conseguir estar pronto para viver o meu chamado. Para finalizar, eu quero dizer que eu encontrei meu tesouro, que eu encontrei o meu bem precioso e que, nada mais me satisfaz. Porque eu sei que não importa quantas vezes eu tenha que recomeçar, ele sempre vai ter uma mão estendida para mim. E é justamente por ele que eu retorno, justamente por ele que eu me arrependo, justamente por ele que eu recalculo a rota, que eu aceito o meu chamado, que eu aceito o meu propósito, que eu encaro a missão, por mais que me doa, por mais que às vezes seja muito difícil, muito cansativo, porque mas eu aceito. Para finalizar, eu quero muito repetir uma frase que Neemias disse quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém e Sanbalat e Tobias começou a colocar alguns impedimentos para a reconstrução dos muros. Neemias disse: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. E assim como Neemias entendeu, eu também entendi que eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Eu sou carente das orações de vocês e eu quero agradecer a todo mundo que sempre ora, que sempre torce, que sempre tá aqui, independente do momento, independente da fase. Vocês são incríveis e essenciais para minha jornada. Deus me disse que chegou um novo tempo e eu conto com os meus irmãos em Cristo para recomeçar. Eu era de uma forma e agora sou completamente diferente. No 23 de agosto de 2024, eu anuncio para vocês que eu estou renunciando à minha prática. Oi gente, tudo bem com vocês? Confesso para vocês que esse vídeo está sendo um dos mais difíceis para estar fazendo, mas é necessário para a mensagem que eu quero passar para vocês. Para quem me acompanha aqui, acho que deve estar vendo a minha trajetória com Cristo. Não é uma decisão fácil. Tempo Deus foi colocando no meu coração que eu precisaria renunciar para que eu pudesse se achegar a cada vez mais próximo dele. E eu deixo muito claro que o que ele colocou no meu coração é que ele ama todos os seus filhos, mas ele não ama o pecado. E para que a gente pudesse chegar a cada vez mais, a gente precisa deixar o pecado para trás, para que ele possa fazer morada dentro da gente. E eu há um tempo estou passando por esse processo de transformação, um processo que eu escolhi. Ele foi me dando várias promessas e para que eu pudesse cumprir essas promessas, eu precisava deixar os pecados atrás para que eu pudesse estar mais próximo dele. Como eu falei, não é uma decisão fácil, é uma decisão que eu não consultei amigos, não consultei familiares, não consultei líderes religiosos, eu consultei Deus. Eu consultei Jesus, se era isso mesmo que eles queriam de mim. E quando eu falo a promessa, eu digo que todos nós recebemos uma promessa de Deus. Cabe a nós escolhermos se queremos viver a promessa que Ele nos prometeu. Eu acho que um dos grandes desafios que pode vir não é as críticas que eu posso receber, não ter firme na decisão que eu estou tomando hoje. Eu preciso fazer uma escolha, e a minha escolha é Cristo. Cristo entrou na minha vida de uma forma tão inesperada e eu achei que eu estava esquecido, mas eu não estava. Eu só estava meio que perdido, mas ele me encontrou. O meu sentimento agora, no momento, é um sentimento de muita alegria e um sentimento de muita paz. Eu entendo que essa decisão que eu estou tomando na minha vida é uma decisão difícil, mas é uma decisão que eu precisava tomar. Se eu pudesse doar, fazer com que o que eu estou sentindo vocês sentissem, mas eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês possam também encontrar o amor de Cristo e vocês possam sentir esse sentimento que eu estou sentindo. E busque, e quem bate, ele abre. O que eu tenho para dizer para vocês vai ser através de um versículo. Fica em Mateus 16, 24. Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. A palavra do Senhor diz que todo aquele que abre mão da sua própria vida, que renuncia a tudo por amor a Cristo, esse morre para o mundo e ressuscita para Cristo. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo,
e no batismo também foram ressuscitados com ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Fique com Deus e até o próximo vídeo.